tema central da oficina Chá Revelação, que foi organizada pelas psicólogas Camila e Rafaela, foi a questão da construção social de gênero, ou seja, como as normas e as expectativas sobre ser homem ou mulher são criadas e mantidas pela sociedade, e não simplesmente determinadas pela biologia. Um aspecto fundamental que foi abordado é o papel dos movimentos feministas, especialmente a partir das décadas de 1960 e 1970. Esses movimentos questionaram os papéis rígidos e limitados que eram atribuídos às mulheres, trazendo uma perspectiva crítica sobre as relações de poder que estruturam o gênero. E esses movimentos ajudaram a abrir caminho para a gente entender o gênero como algo fluido, culturalmente construído e ligado às lutas políticas. E essa reflexão ela se conecta diretamente com a disciplina de epistemologia e história da psicologia, que permite que a gente analise como o conhecimento psicológico ele foi produzido historicamente, refletindo sobre os valores, as normas e as disputas sociais de cada época. Ou seja, o que a psicologia considerou verdade sobre gênero foi influenciado por essas dinâmicas sociais e ideológicas. Bom, historicamente, a psicologia contribuiu para consolidar a ideia de que existem apenas dois gêneros fixos e determinados biologicamente, que seria homem e mulher. Nas teorias tradicionais, a gente pode observar como a psicanálise clássica, o behaviorismo, eles reforçavam essa visão binária, associando os papéis sociais para cada gênero, muitas vezes se baseando em normas heteronormativas e cisnormativas. No entanto, a gente sabe, né, que o gênero é uma construção social, ou seja, é algo que se aprende e reproduz nas relações sociais e culturais. Essa compreensão foi ampliada então por autoras como a francesa Simone de Beauvoir, que afirmou que não se nasce mulher, se torna mulher, e Judith Butler, que descreveu o gênero como uma performance, uma série de atos e comportamentos que a gente repete e que nos definem socialmente. Na oficina Chá Revelação, a gente refletiu também sobre como essa lógica binária ela é reforçada desde antes do nascimento, por meio de práticas como o tradicional Chá Revelação, que já atribui expectativas rígidas baseadas no sexo biológico do bebê, apagando a diversidade de identidades e expressões de gênero. É fundamental então reconhecer e valorizar as vivências de pessoas trans e não binárias, que historicamente foram apagadas, patologizadas e tratadas com violência até mesmo dentro da própria psicologia. Essas identidades fazem parte de um guarda-chuva muito mais amplo e diverso do que o binarismo reconhece, e as suas existências desafiam justamente essa ideia binária de que só existem duas formas válidas de viver o gênero. A disciplina de epistemologia nos mostra que é possível e necessário rever os caminhos que a psicologia percorreu e repensar criticamente os saberes que foram produzidos, para que eles não continuem reforçando exclusões. Iniciativas como a Oficina Chá Revelação são fundamentais nesse processo, porque elas ampliam o debate e ajudam a construir uma psicologia mais ética, sensível às diferenças e comprometida com os direitos humanos e com a justiça social. No dia 5 de junho, assisti a uma palestra sobre o papel do psicólogo no enfrentamento da violência. E a partir disso, fiz uma reflexão relacionando o conteúdo com a disciplina Psicologia, Ciência e Profissão, que trata da valorização da psicologia como ciência e da atuação ética e social do psicólogo. A psicologia, além de ser uma ciência, é também uma profissão que exige sensibilidade, responsabilidade social e ética. Mais do que técnica, é uma prática viva que se coloca entre o sofrimento e o acolhimento. No Brasil, a psicologia foi regulamentada como profissão em 1962, mas até hoje enfrenta o desafio de se afirmar como uma área essencial para o bem-estar humano e para o enfrentamento das violências que atravessam a sociedade. A disciplina Psicologia, Ciência e Profissão nos convida a refletir sobre esse papel da psicologia na vida real das pessoas. Durante uma palestra sobre acolhimento, violência institucional e escuta ativa, ficou claro que ser psicólogo é, antes de tudo, um compromisso com o outro, um compromisso que exige mais do que conhecimento técnico, existe humanidade. A escuta ativa, que é uma técnica clínica,
e também uma prática cotidiana, se mostra como uma ferramenta essencial para criar vínculos e compreender o que o outro está vivendo. Nem sempre as palavras dão conta de expressar a dor. Às vezes, o silêncio fala mais. Saber escutar não é apenas ouvir, mas estar presente de forma respeitosa e atenta. Essa escuta não pode ser neutra. Ela precisa ser ética e política. Ética porque envolve um acolhimento sem julgamentos e a escuta verdadeira do sentimento do outro. Política porque, ao acolher, o psicólogo se posiciona diante as injustiças e violências, inclusive as que vêm de instituições. O acolhimento a pessoas em situações de vulnerabilidade exige preparo técnico, mas também uma postura crítica diante do sistema. A escuta especializada, por sua vez, exige técnica e cuidado ainda maior. Ela está prevista em lei e tem como objetivo proteger e evitar a repetição do trauma. Não se trata de querer saber por curiosidade, mas de saber perguntar o necessário com empatia, sem forçar lembranças nem causar mais dor. O psicólogo precisa entender os limites do paciente e os seus próprios. A função social do psicólogo se torna, então, a responsabilidade que ele assume diante a dor do outro. A escuta ativa, quando feita com ética, é um ato de resistência contra a normalização da violência, contra o silêncio que aprisiona. Mesmo a quebra do sigilo, em casos como abuso de menores ou riscos de suicídio, é um ato que visa a proteção. Isso não rompe a ética, garante direitos. A psicologia exige que o profissional saiba deixar de lado seus valores e crenças, para escutar verdadeiramente, mas também exige que ele se posicione diante do sofrimento e das injustiças. O psicólogo não pode ser conivente com a violência, ele precisa ser presença, escuta e ação. Pensar na psicologia como ciência e profissão no Brasil é também pensar nas políticas públicas, no acesso aos serviços e nas necessidades de cuidar não só das vítimas, mas de toda a rede envolvida. Violência não é só o que machuca fisicamente, é também o que silencia, ignora e desrespeita. E acolher é justamente o contrário. É dar espaço, é cuidar, é ajudar o outro a existir com dignidade. Durante a semana acadêmica do curso de Psicologia, tivemos acesso a uma série de atividades que proporcionaram uma ampliação do olhar sobre o campo psicológico em sua diversidade teórica e prática. Dentre elas, destacou-se a exibição da série documental Adolescência, que retrata a vivência de adolescentes em contextos de sofrimento psíquico. Após a exibição, as professoras da instituição conduziram um momento de discussão, no qual foram apresentadas diferentes abordagens clínicas que poderiam ser aplicadas no acompanhamento psicológico de um dos personagens da série. Esse momento enriqueceu a discussão ao permitir uma compreensão mais ampla das possibilidades de intervenção psicológica diante das demandas típicas da adolescência. Diante dessa experiência, este trabalho propõe uma reflexão sobre os aspectos psicológicos observados na série, relacionando-os com conceitos da disciplina de processos psicológicos básicos. Conforme Alexander Luria em sua obra clássica Funções Corticais Superiores no Homem, esses processos englobam funções como percepção, atenção, memória, pensamento, emoção e motivação, que operam de forma integrada na construção da experiência subjetiva e na regulação do comportamento. No contexto da adolescência, fase marcada por intensas transformações físicas, cognitivas e emocionais, tais processos assumem papel central. Diane Papalha e Ruth Feldman, no livro Desenvolvimento Humano, enfatizam que é nesse período que o indivíduo enfrenta a tarefa do desenvolvimento da identidade, o que intensifica a importância dos aspectos afetivos, perceptivos e atencionais. A série documental Adolescência, disponível na Netflix, acompanha diferentes jovens enfrentando situações de crise emocional, conflitos familiares, bullying, abuso e exclusão social. Tais situações impactam diretamente o funcionamento psíquico desses adolescentes, evidenciando a atuação de diversos processos psicológicos básicos, como a emoção e motivação. Muitos personagens demonstram estados emocionais intensos, como tristeza, raiva ou desesperança. Esses estados influenciam diretamente sua motivação para agir ou se isolar. Um exemplo emblemático é o de um adolescente que, ao sofrer rejeição no ambiente escolar, apresenta queda na autoestima, retraimento social
e desmotivação para atividades antes prazerosas. Na parte da percepção e atenção, por exemplo, fica na forma como os personagens percebem a si mesmos e aos outros. Revela processos perceptivos seletivos, muitas vezes distorcidos. A atenção tende a se fixar em aspectos negativos, como falas depreciativas ou olhares de julgamento, o que intensifica sentimentos de inadequação. Já a respeito da memória e da aprendizagem, a série evidencia como experiências traumáticas ou repetidas rejeições ficam registradas na memória dos adolescentes, moldando sua forma de interpretar novas situações. Skinner, em Ciência e Comportamento Humano, desenvolve a noção de aprendizagem operante, segundo a qual comportamentos são fortalecidos ou enfraquecidos conforme suas consequências. Assim, estratégias como o isolamento ou automutilação podem ser vistas como respostas aprendidas frente à dor emocional. Durante a discussão promovida na semana acadêmica, as professoras abordaram como diferentes linhas clínicas podem intervir nos casos apresentados na série. Independentemente da abordagem teórica, compreender os processos psicológicos básicos é imprescindível para um diagnóstico eficaz e para a construção de estratégias terapêuticas adequadas à fase do desenvolvimento. Zilda Delprete e Almir Delprete, em sua obra Psicologia das Habilidades Sociais na Infância, ressaltam que intervenções eficazes com adolescentes devem considerar o desenvolvimento de competências emocionais e sociais por meio de estratégias que envolvam tanto a modificação do comportamento quanto a reestruturação de crenças e percepções. Nesse sentido, compreender a forma como o adolescente percebe o mundo, regula suas emoções e responde ao ambiente é essencial para uma atuação clínica eficaz. A experiência vivenciada durante a semana acadêmica, especialmente com a série Adolescência e a discussão subsequente, possibilitou uma reflexão profunda sobre o papel dos processos psicológicos básicos no desenvolvimento e no sofrimento psíquico de adolescentes. A articulação entre teoria e prática, proporcionada por essa atividade, reforça a importância de compreender tais processos como elementos centrais da atuação psicológica. Para além do conteúdo teórico, a observação empática das histórias de vida dos personagens revelou o impacto concreto das emoções, percepções e aprendizagens na construção subjetiva de cada indivíduo. Um bom dia, boa tarde ou boa noite para quem esteja assistindo. Meu nome é Guilherme Coutinho e da semana acadêmica eu decidi trabalhar em cima da mostra prática de pesquisa do curso de Psicologia, particularmente no trabalho de identificação e diagnóstico de delírio na unidade de terapia intensiva pela equipe de saúde de psicologia, trabalho de Arthur Mendes. O estudo buscou identificar o diagnóstico de delírio explorando 4 temáticas principais: análise documental, identificação do delírio, intervenções diante dele e as atuações da psicologia. Eles observaram que haviam ruídos nas informações sobre o tema, não havia uma linearidade nem um protocolo operacional. Ao investigar as estratégias utilizadas, percebeu-se que a prática diária e a teoria haviam sido distintas, sendo o delírio tratado constantemente como uma síndrome e não como um transtorno. Havia um conflito entre a equipe e os enfermeiros, sendo que os enfermeiros adotavam uma abordagem mais prática e a equipe multidisciplinar dizia não se sentir devidamente treinada. Além disso, os registros documentais não seguiam um padrão, utilizando muitas vezes por sinônimos, como por exemplo confusão, para se referir ao quadro de delírio. E por fim, o papel do psicólogo acabava sendo visto como um agente de humanização e intermediação de diálogos, sem um viés clínico ou preocupação psicopatológica definida. Agora, relacionando o trabalho com a matéria, a perspectiva que mais me chamou a atenção foi a associação com a neuropsicologia. As informações posteriores vieram integralmente do conteúdo letivo apresentado no primeiro semestre, somado à aula sobre delírio do professor em neurologia pela Universidade Federal de Pernambuco e neurologista pelo Hospital da UPE, Clayton Borges, conforme a bibliografia apresentada no final da apresentação. Delírio é fundamentalmente reconhecido como um estado de flutuação anormal da atenção. Outros domínios, como a memória e a linguagem, podem estar comprometidos, mas a desregulação da atenção é central. Um processo neuropsicológico associado é a poda neural,
encontrada no agravamento do caso em situações de envelhecimento, consumo de drogas, privação ou sono irregular, doenças cognitivas prévias, principalmente os quadros iniciais de demência, provocando inflamações e irritações nas neurotransmissões. Quando buscamos localizar dentro da neuroanatomia o quadro de delírio, focamos principalmente nas áreas responsáveis pela atenção. Então, nossa principal zona de atuação aqui é o tálamo, epicentro da coordenação atencional. Encontramos atuações também no córtex pré-frontal, na parte da gestão executiva da atenção. O estado de delírio, portanto, é um estado que reflete disfunções nessas regiões. Conforme apresentado pelo trabalho do Arthur, a falta de um protocolo operacional padrão dificulta e muito o diagnóstico. Como ele é caracterizado pela flutuação da atenção, nasce a necessidade de um monitoramento constante e entra a importância da enfermagem para o entendimento desse quadro, uma vez que esses agentes costumam estar no acompanhamento prolongado do paciente. Concluindo, o trabalho do Arthur Mendes demonstra a necessidade de uma vigília ativa e a importância do papel da universidade nessa integração teórico-prática na psicologia. Por ora, podemos aprender que o delírio é um sintoma neuropsicológico caracterizado pela flutuação da atenção, associado ao tálamo e ao córtex pré-frontal. Também podemos entender a importância da enfermagem para os processos de diagnóstico desse quadro. Muito obrigado por me ouvir até aqui e um ótimo dia.